Olá, Deus abençoe, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é grande, Deus é muito grande. Estamos aqui com mais uma aula, mais um código de riqueza escondido na Bíblia. Eu sou o Bispo Leno e olha, esse código aqui é muito especial, com certeza vai falar com você. Eu queria que você, como a gente sempre fala, inclusive o apóstolo Paulo fala que porque ele amava o povo, ele queria o bem do povo, ele estava sempre repetindo as mesmas coisas. Olha que coisa interessante. Porque ele amava o povo, ele queria o bem do povo, ele estava sempre repetindo as mesmas coisas. A repetição é a mãe de todo o aprendizado. A repetição deixa marca até nas pedras, com a repetição até o asno aprende. Eu encontro pessoas, eu converso com pessoas me mandam mensagem, me mandam feedbacks aqui das nossas aulas, das nossas mentorias, e você sabe que elas já decoraram essas frases. Sabe que não deve assistir uma vez só a aula, nem duas, mas várias, até isso fazer parte de você. Está na sua mente, está no seu subconsciente, no seu consciente, no seu subconsciente, no seu coração, fazer parte do seu comportamento, fazer parte da sua vida, e assim a sua vida mudar. Você sabe que as pessoas, elas gostam, claro, de evitar problemas. Ninguém quer passar por problemas. Todo mundo quer ter uma vida confortável. As pessoas fazem de tudo para viver numa zona de conforto. Por exemplo, as pessoas adoram um final de semana. Elas torcem para chegar ao final de semana, porque assim elas podem entrar na zona de conforto delas. Mas elas odeiam, por exemplo, a maioria das pessoas odeiam a segunda-feira, porque elas têm que sair da zona de conforto delas. O que as pessoas não entendem é que quando a pessoa tem uma visão igual a de todo mundo, quando a pessoa pensa como a manada, como a pessoa pensa como todo mundo dentro da mesma caixa, ela vai ter uma vida limitada, ela vai ter uma vida pobre, ela vai ter uma vida pequena, ela vai ter uma vida caótica, ela vai ter uma vida mesquinha, ela vai ter uma vida apagada, ela vai ter uma vida sem graça, ela pode até ter uma vida sem grandes problemas, ela também vai ter uma vida sem grandes realizações, e claro que ela não vai ter uma vida rica, ela não vai ter uma vida de sucesso, porque todas, eu já falei isso numa aula passada, pessoas bem-sucedidas não são pessoas que não tiveram problemas. Pessoas bem-sucedidas foram pessoas que souberam resolver os seus problemas. Então, esse 15º código, ele é muito especial, porque esse 15º código é o seguinte: os problemas te tornam fortes, os problemas te tornam sábios. Se você souber trabalhar com eles, se você souber ter a visão que você precisa ter. É isso que nós vamos te ensinar. Esse código que nós extraímos desse livro fantástico que é a Bíblia, que é o livro que vale a soma de todos os livros que já foram imprimidos na história da humanidade. Os problemas te tornam fortes. Depois que você passa por eles, depois que você enfrenta, depois que você persevera e depois que você vence eles. Os problemas te tornam fortes. Os problemas te tornam sábios. Você sabe aonde eu vou me respaldar, aonde eu vou me alicerçar para trazer esse 15º código para você? Os problemas te tornam fortes. Os problemas, eles te tornam sábios. Em cima da história do povo judeu. O povo judeu é um povo que não é em grande número. É uma parcela muito pequena da população mundial, mas é um povo abençoado, é um povo poderoso, não é um povo numeroso, mas é um povo não é um povo numeroso, mas é um povo poderoso, é um povo rico e é um povo sábio. É um povo que faz a diferença na sua terra, é um povo que faz a sua diferença em terras estrangeiras, e é um povo que o mundo inteiro depende. Se tem um povo que o mundo inteiro depende, é dos judeus. E você sabe que quem fez o povo judeu tão forte, quem fez o povo judeu tão sábio,
quem fez o povo judeu tão abençoado. Claro que Deus fez uma promessa a Abraão, que o povo dele seria a própria bênção nessa terra. Mas como foi que Deus fez? Qual foi a estratégia que Deus usou e que Deus continua usando para continuar abençoando, para continuar enriquecendo, para continuar prosperando aqueles que têm fé? Porque deixa eu te falar uma coisa, por mais que você diga que você não é crente, não é cristão, não é evangélico, etc., sem fé você não consegue prosperar. Sem fé você não consegue vencer. Se você não crer, se você não acreditar em Deus, em você, naquilo que você quer fazer, ou naquilo que você faz, se você não tem confiança, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Pelo menos coisas grandes você não vai conquistar. Como é que foi que Deus fez para fazer do povo de Israel um povo tão grande? Não em números, porque foi um povo que beirou quase a extinção várias vezes na história da humanidade. Para quem conhece a história da humanidade, você sabe que o povo judeu foi muito perseguido no decorrer da história. Mas quando a gente fala que é um povo poderoso, é em sabedoria e riqueza. Eu coloquei alguns pontos aqui que eu quero passar para vocês. Olha só que interessante. Os judeus, por exemplo, o livro de Êxodo contra isso. A gente tem ali uma parte na Bíblia, no Velho Testamento, a gente tem uma parte da história de como Deus foi usando os inimigos, como Deus foi usando os desafios, como Deus foi usando os problemas para fazer o povo judeu se tornar sábio, para fazer o povo judeu se tornar próspero, para fazer o povo judeu se tornar grande. Se você pegar essa visão, você não vai mais reclamar dos problemas que você enfrentou, dos problemas que você está enfrentando e dos problemas que você vai enfrentar. E você vai entender que desistir nunca mais será uma opção. Porque você vai desistir para ir para onde? Você vai deixar de perseverar para ir para onde? As pessoas falam, eu vou desistir, mas você vai desistir para ir para onde? Existe algum lugar nesse mundo que não haja problemas, que não haja conflitos, que não haja desafios, que não haja críticas? Então você vê que quando a gente amplia a nossa visão, você vê que não existe essa opção desistir. Não existe essa opção desanimar. Só existe um caminho: continuar perseverando e usar os problemas para nos tornar mais fortes, mais sábios, crescer, prosperar e chegar aonde poucos chegam, que é o sucesso. Então olha só, os judeus foram escravos no Egito por 430 anos. Eles foram escravos no Egito por 430 anos. É quase um Brasil de escravidão. Quase a história do Brasil. Se você olhar, foi algo terrível, horrível. Foi um povo que gemeu, foi um povo que padeceu como nenhum outro. Tanto é que eles clamaram lá no auge do sofrimento e Deus se lembrou da aliança dele com Abraão, Isaac e Jacó. Nesses 430 anos, os judeus aprenderam com a melhor cultura da época, que era a cultura egípcia. Eles aprenderam com a melhor ciência da época, que era a ciência egípcia. Eles trabalharam na época o que seria hoje o Vale do Silício. A gente ouve falar muito do Vale do Silício lá nos Estados Unidos. Pois é, naquela época existia o Vale do Silício egípcio. Os judeus trabalharam lá por mais de 4 séculos. Eles trabalharam nas startups egípcias. É isso aí. Eles aprenderam, os judeus aprenderam, como eles eram servos, escravos lá no Egito, eles aprenderam geometria, astronomia,
Tudo que tinha de ponta naquela época, eles aprenderam com o melhor povo, o povo mais inteligente, o povo mais sábio que tinha naquela época, que era o povo egípcio. Aprenderam a ler, aprenderam a escrever. Muitos judeus aprenderam a ler, aprenderam a escrever. Eles se aculturaram em todas as áreas, em todos os lugares, e eles foram absorvendo tudo. Você sabe qual foi a maior bênção que Deus deu para o povo judeu? Eu quero que você anote isso. Você sabe qual é a maior bênção que Deus deu para o povo judeu? Não foi ouro, não foi prata, não foi dinheiro, não foi terra. Você sabe qual é a maior bênção que Deus pode te dar? Não é ouro, não é prata, não é dinheiro. A maior bênção que Deus deu para o povo judeu, e a maior bênção que Deus pode te dar, é visão e uma mente abençoada. Por isso que a gente vê história de judeus que saíram fugindo de guerras, de conflitos, chegaram em cidades aí como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Salvador, aqui em Belém, em vários lugares do Brasil e do mundo, com uma mão na frente, uma mão atrás, mas com visão e uma mente abençoada. E depois de alguns anos, essas pessoas eram donas de bancos, essas pessoas eram donas de grandes empresas, essas pessoas eram donas de grandes impérios. Não puderam trazer os pais, não puderam trazer os irmãos, não puderam trazer a esposa, não puderam trazer ninguém. Tudo havia sido destruído, menos a mente, menos a visão, menos o espírito. Você pode ter perdido tudo, literalmente tudo, mas ninguém rouba, ninguém tira aquilo que está dentro de você. Em Atos capítulo 7, no versículo 22, diz: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Só que não foi só Moisés, muitos outros egípcios receberam essa educação também. Depois eles saíram do Egito, tomaram posse da terra prometida, e lá eles conviveram com povos de culturas diferentes. Lá com os seus inimigos, lá com os seus problemas, lá nas suas intermináveis guerras, porque eles tinham que ir avançando para ir tomar posse da terra prometida. Os inimigos que viviam perseguindo Israel, os povos que adoravam Baal, eles aprenderam sobre agricultura, eles aprenderam a fazer armas de qualidade, eles aprenderam a fazer espadas e escudos, eles aprenderam a trabalhar com ferro com os filisteus. Os filisteus tinham uma habilidade de trabalhar com ferro e com bronze muito grande. E os judeus aprenderam com os filisteus a trabalhar com ferro, a trabalhar com bronze, e Israel foi engolindo tudo. Eles foram se tornando mestres. Eles já tinham aprendido com os egípcios, eles foram aprendendo com os filisteus, eles foram aprendendo com aqueles povos que estavam lá na terra prometida. E cada vez eles iam crescendo mais, cada vez a mente ia ampliando mais, cada vez a visão ia ampliando mais. E não para por aí não, depois eles foram exilados na Babilônia. Você pode ler lá em Daniel capítulo 1, no versículo 5 ao 6. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles foram lá para Babilônia, depois eles foram aprendendo com os medos, com os persas. Você vê tudo isso no livro de Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento. Depois eles caíram na mão de quem? Na mão dos gregos. E você sabe que naquela época os gregos eram os mais sábios, o povo mais sábio. Os gregos tinham os maiores filósofos do mundo, os maiores pensadores do mundo. E os judeus aprenderam com os maiores homens daquela época, os homens mais sábios daquela época.
Eles aprenderam com os grandes filósofos, eles aprenderam com os grandes homens da história da humanidade. Os gregos, 300 anos antes de Cristo, olha só que coisa, 300 anos antes de Cristo, já tinham a certeza da existência dos átomos. 300 anos antes de Cristo, os gregos já tinham a certeza da existência dos átomos. Só para você entender o nível de sabedoria, o nível de conhecimento, o nível de modernidade do pensamento grego, nível cultural do pensamento grego, só para você ver o quanto que eles eram adiantados. E os judeus foram absorvendo isso. Porque a maior bênção que os judeus receberam de Deus, e a maior bênção que você pode receber não é dinheiro, é uma mente abençoada, é um espírito abençoado, aonde você vai absorvendo tudo, aonde cada situação que você passa, você sabe tirar o melhor, você não se entrega à situação, você sabe ver, diante daquele problema que você está passando, o melhor, você sabe tirar o melhor, você sai dali mais poderoso, você sai dali mais capaz, você sai dali mais determinado, você sai dali com espírito de campeão, de campeã. Depois os judeus caíram na mão de quem? Na época do próprio Senhor Jesus, na época, na mão dos romanos. Os romanos eram os maiores militares da época. Além de ser os maiores militares da época, eles eram os maiores construtores. Além de ser os maiores construtores, eles eram os maiores engenheiros. Eles faziam tudo móvel, tudo transportável. Eles criavam estradas que ligavam uma cidade à outra, para você ter mais segurança, para os exércitos se transportarem com mais rapidez, para que as pessoas pudessem viajar com mais segurança e o comércio pudesse crescer com mais rapidez. Eles aprenderam sobre a melhor, com a melhor arquitetura do mundo. Eles sofreram na mão dos romanos, mas eles também absorveram muita coisa. Você sabe o que é que a gente aprende com os judeus? Que hoje é uma potência militar, hoje é uma potência econômica, hoje é uma potência na medicina, hoje é uma potência em tudo que faz com excelência. Geralmente as famílias mais ricas e mais prósperas de um estado são famílias judias. Tudo que eles tocam viram ouro. Tudo que eles fazem, sabe, com um toque divino. Sabe o que nós aprendemos com os judeus? Vai aparecer aí. Se os teus problemas não te destroem, você fica mais forte e você se torna indestrutível. Deixa eu repetir para você, vamos colocar de novo aí para você acompanhar. Se os teus problemas não te destroem, você fica mais forte, você se torna indestrutível. Deixa eu repetir mais uma vez. Se os teus problemas não te destroem, você fica mais forte, você se torna indestrutível. Essa promessa se cumpriu na vida do povo judeu. Gênesis 12:2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Você que está assistindo essa aula, você que está assistindo essa mentoria, você que quem sabe está enfrentando a falência, está enfrentando os piores dias da sua vida, você que está no vermelho, você que está devendo muita gente, ou você que está num recomeço ou num começo, você que está naquele momento, sabe, que ou você continua, mesmo não tendo motivos para continuar, ou você persevera, você faz o que 1% somente faz, que é perseverar. As pessoas não têm o hábito da perseverança. A maioria das pessoas desistem nas primeiras adversidades que surgem. Ou você persevera,
ou você desiste. Mas não se esqueça que você desistindo, não existe um lugar que você possa ir nesse mundo que não exista problemas, que não exista conflitos, que não exista críticas. Deus te chamou para ser uma bênção. 15º código. Lembrando que serão 23. Faltam 8 códigos. Os códigos ficarão disponíveis aí por um tempo na nossa plataforma. Por isso que assista o máximo de vezes que você puder. 15º código. Os problemas te tornam fortes. Eles te tornam sábios. Os problemas não vêm para te destruir. Os problemas vêm para te tornar mais forte. Os problemas vêm para te tornar mais sábios e assim fazer você chegar aonde poucos chegam. Esse é o 15º código. Eu sou o Bispo Leno e essa é mais uma aula dos códigos de riqueza escondidos na Bíblia. Deus abençoe e até semana que vem.